que foram antes dele. Como se fora coisa, somente, andar andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Só até aqui. Amém, Jesus. Agora pode sentar. Amém. Que tal, irmã? Vou falar um pouco sobre Jezabel, né? Jezabel, ela foi uma princesa fenícia, né? Que viveu muitos anos antes de Cristo. E ela vivia com esse povo fenício que tinha costumes pagãos, né? Ela, como o seu povo, todos eles ali adoravam a deuses que não eram o Deus de Israel. Ela era uma mulher muito forte, né? Uma mulher que tinha uma personalidade muito forte, uma mulher assim determinada, uma mulher que ela tinha uma característica assim, de dominar, né? Ela é uma mulher dominadora, uma mulher que gostava de manipular as pessoas, era uma mulher que, para atingir os seus objetivos maiores ou menores, ela não queria saber quem estava na sua frente, tá? Ela tinha esse poder de seduzir, de transformar, modificar uma situação a seu favor. E ela conheceu o rei Acabe, né? O rei Acabe era o rei de Israel, né? Israel, nação de Deus, aonde eles cultuavam o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que nós também adoramos. E só que aí o que aconteceu? Eles acabaram se casando. Foi um casamento, na verdade, por conveniência, um casamento por interesse, foi um casamento que ia trazer benefício para eles, né? O reinado deles ia ficar mais fortalecido. Então, assim, seria uma oportunidade única, porque tanto o rei Acabe quanto ela, podemos dizer que eles eram parentes do mesmo saco, né? No sentido popular falando, por quê? Porque eles tinham uma forma de governar muito má, era perversa. Então, eles estavam fazendo coisas más perante o Senhor. E para complicar a situação, como nós lemos, ele acabou se casando com Jezabel, que era uma mulher que ela prestava culto a deuses pagãos. Então aconteceu que eles se casaram. E Jezabel, ela, como ela tinha essa influência, ela tinha essa facilidade, né, de induzir, né, de modificar, de persuadir, ela tinha esse poder muito grande. Então ela tinha uma influência muito grande no reinado do seu marido. Então ela era uma pessoa que ela não sabia se submeter. Porque mesmo ela ainda não sendo rainha, sendo apenas a mulher do rei, ela praticamente era ela quem dava as regras para o rei Acabe. E o rei Acabe, né, então ele sempre obedecia. É porque ela era muito incisiva naquilo que ela queria. Era uma mulher forte, né? Então, assim, eram características dela, né, como mulher. E aí, com o tempo, o rei Acabe veio a falecer. Então, aí ela teve a sua oportunidade de reinar, ela reinou em Israel também. Aqui fala que quando ela casou, ela morava lá nessa cidade que era Sidom, né? Ela mudou para Samaria. Então lá eles começaram a atuar, né, nessa cidade de Samaria. Então eles mudaram de localidade. Só que assim, a Jezabel era tão assim perigosa, né, nesse povo cristão, vamos falar nessa palavra, que ela não se contentava em apenas ela, né, adorar os deuses pagãos. Ela fez com que todo o povo de Israel também, né, prestasse e reverenciasse ao Deus Baal, que era o Deus que ela servia. Então, olha só,
ela, com essa característica que ela tinha, ela conseguiu, irmãos, entrar até mesmo na vida dos servos, né, dos irmãos daquela época, né, que serviam ao Deus de Israel. Eles começaram a também adorar, muitos começaram a adorar os reis, os deuses, no caso, pagãos. Então, o que acontece? No decorrer da história, a gente vê, né, o que aconteceu, que, sabendo que estava muito grande o número de adeptos para os deuses lá de Baal, o que acontece? Então, Elias, ele ficou indignado, porque ele não podia deixar isso assim, dessa forma. Então, ele se levantou contra Jezabel. E aí ele fez um pacto, ele fez um desafio, na verdade. Convocou os 450 profetas de Baal para que ali fosse feito aquele desafio, né, onde ele ia evocar, né, aquele Deus que respondesse com fogo, aí ia dizer quem era Deus. Todo mundo aqui já sabe essa história, né? Amém. Então, veja bem. Então, aí o que aconteceu? Elias, o Deus de Elias, ele respondeu com fogo, porque os profetas de Baal não tinham nada para fazer. Então, o que acontece, irmãos, hoje aqui nessa tarde, que nós temos que aprender? Nós não podemos, como mulheres de Deus, né, como igreja do Senhor, nos conformar com essa situação que está. Porque esse espírito, ele entrou dentro das igrejas daquela época. A idolatria começou a predominar através dessa mulher, né, muito mais forte. Então, nós temos que ter a nossa postura. Podemos olhar aqui Elias, né, como exemplo, que ele não se intimidou diante dessa situação, ele se levantou contra para mostrar para quem? Para o povo de Israel que o Deus deles ainda era fiel, era o Deus verdadeiro, que eles não poderiam abandonar a fé. E aí Elias, ele conseguiu trazer isso para a memória, né, para o povo novamente. Por quê? Porque Deus, através de Elias, desse desafio, mostrou que realmente ele é Deus. Então nós também não podemos nos acomodar diante de uma situação que vem sobre nós, né, até mesmo dentro da nossa igreja, no convívio que estamos. Às vezes a gente vê a atuação, né, desse espírito, né, que vem para realmente tirar a nossa visão de Deus. Então nós temos que ter uma postura diferente, porque Jezabel não queria nem saber quem era que estava na frente do comando. Ela tinha a sua determinação, e nós, como mulheres, precisamos também de ter essa determinação. Para quê? Para influenciar. A influência nossa tem que ser uma influência positiva, não é uma influência negativa como foi a influência dela. Que até hoje em dia, nós podemos ver a atuação desse espírito dentro das igrejas. E o espírito de Jezabel, podemos dizer assim, ele atua até hoje e está achando lugar dentro da própria igreja. Porque a missão de Satanás é o quê? É tirar o foco de Deus, é tirar as pessoas da adoração ao Deus de Israel. Então, essa que é a função dele. Fazer com que nós, né, voltemos para ele. Glórias a Deus. Então, aconteceu tudo isso aqui na história de Jezabel. Porém, uma coisa que nós podemos entender é que mesmo acontecendo tudo isso, o controle ainda estava na mão do Senhor. Por quê? Porque Deus sabia que mesmo com tudo isso que estava acontecendo, ele ainda se manifestar, né, com a sua graça, com o seu poder, e aí o fim dela seria um fim triste e terrível, como Elias, ele profetizou na vida dela que a morte dela seria uma morte muito cruel, que ela seria comida por cães. Veja bem, uma mulher que foi rainha, que achava melhor do que todos, de repente no fim da sua vida, o que acontece? Ela morre, comida por cães, jogada pelos seus próprios eunucos de uma janela. O quanto é cruel, não é, gente? É difícil, porque assim, às vezes a pessoa, por ser tão soberba, né, por ser tão prepotente, arrogante, elas utilizam suas influências para a destruição de nações, de pessoas, não para abençoar, e elas acham que elas estão imunes
que Deus ele não está vendo e vai permanecer da mesma maneira. Mas eu estudando aqui, tem Gálatas 6, 7, se vocês puderem abrir, aqui nos traz um conforto, porque diz assim, olha, não vos enganeis de Deus de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ele fará. É verdade. Isso aqui foi a prova fiel de que tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos ter o retorno para nós. É verdade. Então é muito melhor nós termos influência na vida das pessoas para a bênção. Porque se nós abençoarmos, nós como mulheres, né, e homens, abençoarmos quem está à nossa volta, ter influência positiva na vida das pessoas, nós vamos ter um retorno para nós. Porque aquilo que eu planto, isso automaticamente eu vou colher. Amém, então, como eu Jesus. disse aqui no início, Jezabel foi uma mulher tão assim que Elias, mesmo depois de vencer aquele desafio, ele se escondeu, porque ela ficou muito irada e queria matar Elias de qualquer jeito. Ela tinha um ódio tremendo de Elias. Ela tinha um ódio tremendo de todos os profetas de Deus.